Olá, olá, musiquinha tocando e tá no ar, 1h mais 16 minutos, é o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Aqui na bancada comigo, Eduardo Ericeira, Diogo Coutrin, Kate Almeida e o senador Everton está conosco para uma entrevista daqui a pouco ao vivo, exclusiva para todo o estado. Já está conosco aqui na bancada para ser sabatinado pelos nossos colegas jornalistas. E você aí do outro lado, que bom, hein, saber que você está com a gente no rádio, na TV, na maior rede de comunicação do Maranhão. Hoje é quinta-feira, confira os destaques de hoje. Presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda em Imperatriz e Vitória do Mearim, onde foi recebido por diversas lideranças políticas e apoiadores. E nesse instante, daqui a pouco vai começar uma entrevista coletiva aqui na capital maranhense. O nosso repórter Ciro Mineiro está inclusive lá no aeroporto. Daqui a pouco informações ao vivo para você. Com 20 dias de atraso, o Estado sanciona a lei que reduz a alíquota do ICMS no Maranhão. Crise dos ferres. Promotora Lítia faz novas denúncias e graves, hein? E afirma que está sofrendo perseguições. Câmara aprova em segundo turno a PEC do estado de emergência. E ao vivo aqui no estúdio você confere uma entrevista com o senador Everton, que já está por aqui conosco. Fique ligado, está só começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Que bom saber que você está com a gente no Maranhão inteiro de audiência. A partir de agora você participa também mandando sua mensagem para nós. A gente quer saber qual o bairro em São Luís que você está, qual é a cidade que você se encontra, hein? Manda para a gente sua mensagem no WhatsApp, sempre muito bem-vinda, no 989-9196-8622. Mande a sua mensagem para nós, daqui a pouquinho a gente faz o registro aqui para todo o Maranhão, tá bom? 1h mais 18 minutos. Muitos assuntos aqui na pauta. Vamos zerar a pauta hoje com o nosso time aqui do Jornal da Difusora, primeira edição. Vamos lá. A gente começa aqui no estúdio recebendo o senador Everton, que está conosco, pré-candidato ao governo do estado. Senador, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores do Sistema Difusora de Comunicação. Sempre sempre um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Senador, queria começar essa nossa entrevista falando sobre alguns aspectos que a gente tem levantado aqui, observado, a imprensa inteira, claro, acompanhando, cobrindo os assuntos recentes aqui do estado. Daqui a pouco nós vamos ouvir, inclusive, uma reportagem feita com a promotora Lítia Cavalcante sobre a crise que o senhor, claro, tem acompanhado aí, relacionado aos ferres aqui no estado do Maranhão. Ela ontem fez graves e sérias denúncias, não só de perseguição, mas também, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes dessas novas denúncias que ela fez, a respeito, inclusive, de uma embarcação, que ela tem vídeos comprovando a situação, inclusive, praticamente, um incêndio dentro da embarcação. A gente tem mostrado aqui também. E a gente percebe na população, em especial da Baixada, essa apreensão em relação a essas embarcações que aí estão e a dificuldade mesmo básica. A gente viu turistas, a gente mostrou essa semana aqui, turistas com dificuldade de embarcar e falando, gente, pelo amor de Deus, viemos ao Maranhão para conhecer o estado e não conseguimos nos deslocar. Como é que o senhor tem observado lá em Brasília? O senhor tem feito, inclusive, alguns pronunciamentos também nessa direção. Essa crise em especial que a gente está vivendo, um exemplo dela é essa vivida aqui em relação a a mobilidade, aos ferres. É importante destacar que a nossa grande preocupação é justamente essa, é de compreender que o mundo político ele precisa estar sintonizado de verdade com a vida real das pessoas. A vida de quem mora na Baixada, ela além de mais difícil, está mais cara. Todos vocês acompanharam a mídia nacional fazendo aqui matérias no Brasil, falando que o estado mais empobrecido do Brasil, com a menor renda per capita, é aqui no Maranhão. E a região mais pobre do Maranhão é a Baixada Maranhense, justamente essa penalizada pelos serviços de ferry, que hoje não são a contento, e as estradas de acesso à Baixada também, que não existem, tanto a BR quanto a MA, quando você entra de Vitorino Freire para Pinheiro, de Vitória do Mearim para Pinheiro. Então é necessário que nós possamos compreender que o que está errado não é apenas o sistema do ferry, é o sistema como um todo. E isso é preciso nós enfrentarmos com muita coragem. Nós já temos feito não só a denúncia, mas estamos dizendo que é preciso ter essa ousadia de buscar um planejamento de verdade para resolver o problema. Não é possível que uma altura dessa do campeonato, as famílias que estão na Baixada Maranhense, muitos deles estão com problema de comida, acredite, gente que não teve ainda o primeiro alimento do dia, eles estão lá ainda
com dificuldade para poder receber o dia a dia, porque receber os insumos do seu dia a dia, material de cesta básicas, coisas básicas estão começando a faltar justamente por sem ter condição de abastecer aquelas regiões, e quando chegam é mais cara por conta do frete. Então é muito difícil a vida dos baixadeiros, dos maranhenses, e estão todos assim muito decepcionados com o desfecho de tudo isso. E o pior, não se tem a humildade, o governo não tem a humildade de pedir desculpas e de reconhecer o erro e de pedir ajuda. Eu tenho sempre dito, na condição de pré-candidato a governador, que eu quero ir nos estados que estão funcionando, ver no mundo que está dando certo e pedir ajuda. Custa. Ei, eu preciso de uma ajuda. Quem é que tem aqui know-how para me ensinar ou para me ajudar a dar as condições para solucionar o problema de transporte aquaviário da nossa gente? Que custa você ir pedir ajuda para fazer esse trabalho? Mas não. Aqui eles continuam colocando, por exemplo, como se a grande solução do problema fosse ser esse ferry que está aí interditado, que é o Humberto. E se ele estivesse funcionando? Se estivesse funcionando, estava resolvida essa demanda? Claro que não estava. É preciso se ter uma política séria, não só de comprar ou de alugar, ver o que vai ser feito, se vai ser iniciativa privada, ter política de transporte já organizada. Quantos ferries vão ser organizados de verdade para poder fazer com que isso se vire uma solução definitiva? Então essa é a nossa grande questão e a grande contribuição que de verdade nós vamos querer dar para esse assunto do ferry-boat aqui no Maranhão. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente pela TV, pelo rádio. Nossa boa tarde ao senhor também. E obrigada, né, pela sua estada aqui conosco. Vou continuar na temática da pobreza, porque o senhor tem batido numa tecla que chama a atenção quando o senhor fala que o Estado não é um Estado pobre, e sim empobrecido. E aí a gente tem a dinâmica das últimas semanas de observar, né, a destinação de recursos milionários para diversas áreas, né, e que, num primeiro momento, não seriam prioritárias. Enquanto isso, nós temos, como bem disse o senhor aí, famílias e famílias que a uma hora dessa não estão sequer comendo e nem têm previsão para comer alguma coisa nas próximas horas. Então, colocando o seu nome, né, à disposição como pré-candidato, como é que o senhor pensa em combater, né, toda esta pobreza e desigualdade? O senhor que até na pandemia, né, foi dos parlamentares que atuou fortemente, inclusive, né, na questão do combate à pobreza, do auxílio. Como é que o senhor vê isso para os próximos 4 anos, então? O Brasil viveu essa pandemia que agravou ainda mais uma crise econômica que nós estamos aí sem olhar aqui o palmo aqui na frente, né? Anteontem, um dos jornais de circulação aqui de São Luís mostrou que, na pesquisa aqui da Fé Comércio aqui do Maranhão, 73% da população de São Luís está endividada. Sabe o que isso quer dizer? A maioria é cartão de crédito. Sabe o que isso quer dizer, Kate? Que as pessoas estão comprando comida e abastecendo seu carro com cartão de crédito. Isso é colocar o problema e a dívida lá para frente. Quando tem atraso, todos sabem os juros absurdos que esses bancos cobram. Abusivos, juros de agiotagem que eu sempre reclamei, sempre denunciei e combati no Congresso Nacional. Quando se fala de pobreza, e o Maranhão é empobrecido sim, porque nós somos o 17º na economia nacional. Agora, a distribuição per capita ela é mínima. 50 e poucos % da população vivem abaixo de R$500 aqui no Maranhão. Então, isso é um problema seríssimo que tem que ser olhado assim. Você que está me assistindo aqui em casa, sabe o que eu estou dizendo? Sabe a dificuldade que você está tendo para comprar um gás de cozinha, para você poder botar um alimento para o seu filho, para um idoso que está dentro de casa, para a esposa ou a mulher sozinha que é solteira, que toma de conta da casa. Ela sabe a dificuldade que está a sua vida, para pagar transporte que não é fácil hoje, é cada vez mais complicado. Então, tudo isso tem só agravado a vida de cada um. E o que nós temos que fazer? Como é que nós vamos aqui arregaçar as mangas e dizer, peraí, do jeito que está não dá. Então a minha inquietação, por isso que eu estou saindo da condição de senador da República, que eu sempre tenho agradecido muito, não só a Deus, mas a cada família maranhense que me deu essa condição de ser o senador mais votado da República, daqui do Estado, da história do Maranhão, com quase 2 milhões de votos, mas também para dizer que esse senador mais votado da história foi o senador que, quando começou a pandemia, ficou presencialmente lá no Senado Federal, sendo
o protagonista em vários projetos importantes que ajudou a dar pelo menos ali uma retaguarda para as famílias. Exemplo, eu fui o relator do auxílio emergência, da declaração de estado de emergência no Brasil. E isso foi o primeiro projeto já nas nossas sessões lá no Senado Federal remotas, já na pandemia, quando todo mundo ficou trancado dentro de casa, sem saber o que ia acontecer do mundo no outro dia. Eu estava lá presencialmente, eu e o presidente Davi Alcolumbre, já trabalhando medidas importantes. Então, dali a gente reforçou o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, proibimos cortar a energia elétrica das famílias, das casas das famílias no período da pandemia, proibimos o despejo. Foi nesse momento que foi votada a lei que proibiu o corte de energia dia de sexta-feira, véspera de final de semana e feriado. Fizemos várias ações na direção da agricultura familiar, que é o pobre lá da ponta que precisa de verdade de estímulo. Então, nós tivemos ações concretas como senador para mostrar que dá para se trabalhar. Obviamente, nós temos problemas estruturantes no Estado que, claro, que precisamos estar numa outra escalada, em um outro ponta do jogo, do time, para poder você tocar essa tarefa. Então, eu saio dessa condição de senador da República, venho para a condição de pré-candidato a governador para justamente me colocar à disposição para dizer que os seus caminhos vou enfrentá-los, os problemas, e claro, a população maranhense tem pressa e precisa, não é só de comida na mesa, precisa de emprego, precisa de oportunidade para que a gente possa de verdade construir um Estado melhor. Senador, nós temos a pergunta agora do John Coutrin. Boa tarde, John. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Boa tarde. Outra temática muito importante é essa questão que está em voga aí acerca do semestre dos combustíveis, não é? É claro que esse foi um projeto aprovado ali pelos senadores, inclusive com seu voto e de outros deputados. E a gente sabe que foi importante, né, essa medida ser aprovada para diminuir o semestre nos estados. Mas o senhor vê que isso é só um problema também de imposto estadual, ou o senhor acha também que o governo federal tem que mudar a política de preço da Petrobras? O próprio ex-presidente Lula tem defendido isso, né? Que se mude a política de preço, porque está atrelada à questão do mercado internacional, o valor do dólar no barril de petróleo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que é paralelo uma coisa com a outra, ou seja... Uma coisa, John, não depende da outra, elas são ações. Tem uma emergencial, que é esta agora, de baixar o ICMS, o imposto do combustível, do gás de cozinha e também do serviço de comunicação. São serviços essenciais. Esse imposto, a maioria dos estados baixaram imediatamente através de decreto. Aqui no Maranhão, enrolaram 20 dias, segundo especialistas, já arrecadaram nesses 20 dias quase R$1 bilhão de imposto só nessa área. Por quê? Porque queriam ganhar mais tempo, porque para eles pouco importa se agora você está com problema de abastecer sua moto, se você está com problema de comer. Porque se você tivesse economizado esses 20 dias com combustível e com outras despesas como gás de cozinha, você tinha pelo menos um dinheirozinho a mais ali para ajudar na feira da semana ou do mês. Então, esse é um problema grave. Né? O governo ele não faz cortes, ele não está cortando na carne, ele só está pedindo para a população sempre ficar segurando a peteca. Né? Agora, no apagar das luzes, antes do dia 2 de julho, que é o período vedado, o governo cria a secretaria lá em Caxias, uma agência em Caxias com quase 40 cargos. Aqui em São Luís se desmembra, cria uma outra secretaria, a da pesca. Eu não estou discutindo a política, né? Eu estou discutindo que o momento, quer dizer que no momento desse se cria uma nova secretaria, uma nova estrutura, enquanto o povo está precisando comer e está precisando de emprego. Está fora de sintonia. Eu entrei junto ao Ministério Público, estou esperando que eles tomem providência quanto à questão da licitação milionária que o Palácio dos Leões está fazendo, mais de 10 milhões de reais. Você que está me escutando aí, mais de 10 milhões de reais para coffee break e para coquetel. Sabe o que é isso? Comida de luxo no momento agora onde as pessoas estão precisando comer. É isso que nos indigna. A outra frente, que é a da refinaria, a política do petróleo, ela precisa ser revista urgente. Quando eu era deputado federal, eu já criticava. Como é que a Petrobras é uma empresa que nós falamos que é do povo brasileiro? O Brizola já brigava lá atrás com a campanha de nacionalistas importantes que o Neiva participou e várias autoridades nossas nacionais sempre falaram, o petróleo é nosso. Se nós temos a matéria-prima, que é o mais importante, está aqui, como é que entra na cabeça de qualquer brasileiro imaginar que esse petróleo ele sai para lá, a gente sabe que tem esse produto secundário que vai embora e aí a gente compra ele refinado. Ou seja, nós estamos comprando deles
o que nós produzimos. Por que que o Brasil não abriu uma grande política de implantação de refinarias para nós podermos ter o nosso próprio combustível consumido e produzido aqui dentro? Então, é falta de política estratégica, é uma falta de uma política nacional que, ao longo das décadas, a gente vem tendo esse problema. Basta ver o que aconteceu em Bacabeira. Está lá a tão anunciada a refinaria de Bacabeira. Cadê ela? Então, isso tem prejudicado realmente a nossa população. Vamos fazer uma pergunta de Eduardo Ericeira. Eduardo, boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto, Kate, John, a todos que nos acompanham no rádio e na TV. Obrigado pela sua presença aqui, senador Everton, pela atenção. Senador, eu queria tratar com o senhor um tema que é muito sensível, não só aqui no Maranhão, mas em todo o país, que é a questão da polarização. Muitas pessoas estão dizendo, inclusive, com mortes, isso está sendo investigado, mas com tentativas e atos de violência em todo o país, envolvendo aí esse exagero na questão política. Eu queria saber sua opinião, senador, até que ponto essa questão de polarização, essa questão do fanatismo, ele atrapalha no processo eleitoral? Ele não é só no processo eleitoral. O fanatismo ou a falta de respeito à nossa democracia, ela beira a barbárie e, claro, que ela prejudica a democracia. Você não pode imaginar você viver numa sociedade onde a intolerância, onde a ditadura da ideia pode ser imposta. Quer dizer que se eu não concordo com você, eu vou calar sua boca ou lhe matar? Isso não existe. Tá? Isso não existe, é um momento dificílimo da nossa democracia, que ela já vem sendo testada de diversas formas durante vários momentos. É preciso que neste momento a gente peça às famílias, primeiro, a proteção de Deus e segundo, que todos possam não estar caindo nesse tipo de situação. Se você tem sua opinião formada, respeite a opinião do outro e isso a gente vai construindo uma sociedade melhor. Só vamos ser melhores se nós conseguirmos conviver. Eu te digo isso, aqui no Maranhão nós estamos estreando no Brasil uma frente ampla, que é uma frente que tem todos os presidenciáveis. Todo mundo sabe da minha amizade, da lealdade que eu sempre tive ao presidente Lula aqui no Maranhão. O presidente Lula, nos momentos mais difíceis dele, eu estava lá do lado. Eu não sou aliado dele, oportunista, que chega em época de eleição porque ele está bem na pesquisa e vai lá e diz, agora eu sei fazer o L de Lula livre. Esquece, não é isso. Tá? Eu sempre tive uma posição clara, basta ver minha postura e todas as votações que eu tive no Congresso Nacional, sempre do lado do trabalhador, do povo. Agora, neste momento, o meu partido tem um candidato a presidente da República, que é o Ciro Gomes, e que o meu partido vai estar fazendo na linha de frente aqui a campanha do Ciro Gomes. E o vice meu governador, o partido que vai indicar o vice-governador, o PL, é o partido do atual presidente. Então, eles vão estar cuidando lá da eleição do presidente deles. O que vai acontecer? Nós juntamos aqui uma frente a favor do Maranhão. O que isso importa de verdade para você que está em casa e não quer nem saber de política, com razão, uma hora dessa, querendo botar comida dentro de casa e cuidar da família? É dizer que eu estou dizendo para vocês que com essa frente, o presidente que foi eleito, nós vamos respeitar a decisão popular e eu vou dialogar. Porque essa briga que o Maranhão teve ideológica até aqui, só quem perdeu foi você, foi o povo. Então eu quero, como governador, bater na porta do presidente, seja qual for, e pedir ajuda a ele para ajudar o Maranhão. Porque as estradas estão acabadas, nós precisamos aqui trazer indústrias para cá, fazer geração de emprego, pegar esse potencial que nós temos do turismo e fazer com que ele vire injeção na economia rápida, trazendo turistas para cá, para deixar o seu dinheiro, gerar serviços, gerar oportunidade. É pegar a potencialidade que nós temos do gás natural aqui do Maranhão e fazer isso gerar oportunidade de ter energia mais barata para você poder trazer as grandes indústrias para cá e as médias. É falar para o nosso comerciante pequeno e médio que ele pode ser bem tratado, é disso que se trata. Então, esta briga nacional, essa polarização, ela não é só prejudicial para a democracia, como ela é muito ruim para o momento, porque nós temos que dar solução para os problemas. Senador, falar em problemas, a gente infelizmente ainda tem números extremamente negativos em relação à morte no campo, os conflitos. Recentemente nós acompanhamos aqui a vinda de uma comissão, entre os membros dessa comissão, representantes ali da CNBB, por exemplo, que ao final fizeram um relato ali de casos extremos aqui no estado de violência. Nesse instante, pessoas estão ameaçadas de morte. E como é que o senhor... Dá para fazer diferente, assim? O senhor como pré-candidato, né, tem discutido isso, tem debatido isso com as pessoas, já há... como é que o senhor imagina que é possível a intervenção do Estado, a ação do Estado efetiva para salvar, inclusive, vidas? Primeiro é ter Estado, né? É ter governo, é ter liderança. Você não pode imaginar de um governador ou o Estado como um todo, ele está ali
puxando, como fala aqui na nossa gíria popular, sardinha para um lado só. Então você tem que ter o diálogo, você tem que ter essa condição de fazer essa tratativa. Eu tenho o apoio da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Maranhão. Os sindicatos rurais, os trabalhadores, sabem que o Everton sempre foi do lado deles, sempre defendeu. O que eu tenho dito a eles? Não existe trabalhador se não tiver o empregador. Então eu tenho conversado com os empresários. Agora mesmo essa semana eu fui no Sindicato Industrial e Comercial lá de Imperatriz, fui no Sindicato Rural de Carolina. Quero conversar com a classe empresarial porque eu sei da importância que eles têm para gerar o emprego. Se não tiver aqui um empresário estimulado para montar o seu negócio, e ele não vai ter funcionário, ele não vai ter trabalhador, e se não tiver o trabalhador, como é que a gente vai viver? Então você só vai combater a pobreza se de verdade nós criarmos a riqueza. E criar a riqueza é criar a oportunidade. Então eu quero falar para vocês o seguinte, o Maranhão tem potencialidade para o agro. Está aqui, nós somos a capital do Matopiba, estou indo para lá agora, para Balsas, grande evento hoje, e nossa capital do Matopiba, ela tem condição de fazer com que essa potência econômica que é o agro, ela possa ajudar a gerar riqueza para cá, para o Maranhão. Isso que eu quero dizer o quê? Que eu vou respeitar o agro, eu vou respeitar e conversar com todos os empresários e empreendedores, vou, ao tempo que nós vamos delimitar e deixar claro qual é a nossa política da agricultura familiar. Mas a política da agricultura familiar que eu quero não é essa que está aí de dizer, ó, criei a secretaria e dei empregos, apenas para dizer que estão lá contemplados no meu governo. Eu estou me propondo a ser governador para justamente pegar a minha agricultura familiar e quem ajuda a fomentar ela, fazer com que o Maranhão de verdade produza. É um absurdo todas as feiras que eu chego no Maranhão, eu pergunto de onde vem o tomate? Minas Gerais. De onde é que vem a cenoura? Lá da Bahia. De onde é que vem outro produto do Ceará? Hortifruti aqui do Piauí. Então, assim, o que nós estamos comendo hoje, a maioria do que você está comendo aí agora em casa, se tiver, é de fora. Basta pegar aí o pacote de arroz, vai lá ver onde é que ele foi fabricado. O tomate, na hora que você for comprar na feira, pergunta de onde vem. Na Ceasa, olha a placa dos caminhões, tudo de fora. Então nós precisamos de verdade dizer, ó, essa região, esse espaço é da nossa agricultura familiar, agora vamos produzir, botar esse estado para produzir, para chegar a comida mais barata. Na hora que você produz aqui, você diminui o valor do frete, quem paga no final é o consumidor, então você diminui também esse valor que chega na ponta e ainda pode vender no futuro para fora e gerar mais riqueza e distribuir melhor a renda aqui no estado. Kate. Senador, indiscutivelmente a gente vivencia um tempo, né, e isso já vem de alguns anos, e agora fica muito mais latente a falta de diálogo, né, do governo com diversas frentes. E aí a gente traz aqui a lembrança, a frente municipal, que é de extrema importância, porque a gente está falando de uma capital de um estado, São Luís, e que não se tem diálogo, por exemplo, com o prefeito. Nós temos um governo que não dialoga com o governo federal e nós temos maranhenses que sofrem em todas as áreas de atuação. E aqui eu destaco as principais áreas de atuação. E aí não interessa você ir agora entregar uma cesta básica, por exemplo, porque isso não acaba o problema, né? E aí você buscar bater a porta aí aliás, todas as portas que se puder bater, um governador deveria fazer isso porque é o maranhense, né? Foi eleito para um estado. E aí, por exemplo, investimentos, que é aquilo que o pai de família, a mãe de família, por exemplo, eu sustento a minha casa, tenho 3 filhas, tenho certeza que diversas mães estão nessa mesma realidade em casa e que precisam imediatamente de soluções. Como enfrentar isso, né? Porque eu acho que é o principal desafio e principalmente dar transparência para que esse cidadão entenda que é possível o Maranhão sair de tantas frentes negativas. Como é que o senhor avalia isso também para os próximos 4 anos? A minha leitura ela é muito clara. Você precisa arregaçar a manga e fazer dialogar e fazer concretamente o que as coisas andem. E fazer concretamente com que as coisas andem é o quê? É você estabelecer uma agenda de Estado. Eu te digo mesmo, Kate, eu coloquei a nossa pré-candidatura ao governo do Maranhão por acreditar que
você pode sim ser protagonista de uma história que pode ser construída nesse estado de verdade, respeitando os conselhos, respeitando a sociedade civil organizada, a municipalidade. Aqui em São Luís é um absurdo. Como é que o governo do estado não vai sentar com os prefeitos da Grande Ilha, da região metropolitana, para discutir o transporte metropolitano, para discutir o que vão fazer para ligar melhor a área Itaquibacanga, a região do centro, que todos sabem que aquela ponte ali já está estourada, ali o trânsito ali já é complicado, porque não tem um outro acesso, se não for lá pela BR. Todo mundo sabe que precisa discutir essa outra ponte do Maranhão Novo, que liga a Ivá Saldanha. As pessoas já precisam e percebem que daqui a alguns anos só a ponte do São Francisco e a bandeira Tributos já não vão segurar. Você ter o acesso de São Luís para ir para o centro, você pega ali a Guajajaras, já é estrangulada aquela região toda, a região ali da rodoviária também, então você precisa pensar outras vias de acesso, como aquela que vai ligar ali o Araçagi até a região litorânea da cidade. Então é preciso pensar o Maranhão e as regiões como um todo, de forma que o Estado tem que ser o motivador, ele tem que ser o protagonista dessas políticas estruturantes para essas regiões. Então, eu não quero ser governador e meu sonho não é sair lá do Senado, por isso que eu sempre digo, eu não quero, não é um projeto pessoal. Se fosse para ser projeto pessoal, eu não era candidato, porque o povo do Maranhão me elegeu para ficar senador 8 anos, com mandato de 8 anos. Então, eu estou vindo para cá porque eu acredito que, com a experiência que eu já tenho lá em Brasília, na Câmara, no Senado, eu vou ajudar a construir soluções coletivas e construídas junto com vocês. E junto com vocês ouvindo, né? Parando na mesa e dizendo, prefeitos, o que nós podemos fazer? Eu não quero ser governador para concorrer com o prefeito, para ir vacinar, para ir vacinar no lugar da prefeitura, que é papel dela, ou ir asfaltar uma rua para cobrir, que é papel dela. Se eu tiver que ir para uma rua botar asfalto, é porque, no mínimo, eu coloquei o saneamento básico lá, fiz o esgoto de verdade e tudo, uma obra que eu sei que é para a vida e vai cuidar da saúde da família. Agora, isso é em parceria com os municípios. Da forma como está, é sempre assim, uma prefeitura paralela querendo concorrer. Então, uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ter o apoio do prefeito Eduardo Braide, que já declarou que vai me apoiar para essa luta que nós vamos enfrentar, é justamente isso, é saber que se ele sozinho está se virando para cuidar da cidade, imagine tendo um governador que vai ser amigo da cidade e dialogando com ele direto. Ou seja, nós vamos estar de mãos dadas, assim como o prefeito Julinho, lá de São José de Ribamar, e todos os prefeitos do entorno, daqui da região metropolitana, eu vou estar nessa política aqui conjunta. E lembrando, Kate, a você que é mãe, que cuida de 3 filhos, cuida da casa, toca esse dia a dia que não é fácil, eu tenho me dedicado muito a essa luta em defesa das mulheres. Basta lembrar que nós temos hoje o Hospital de Amor lá em Imperatriz, que é para as mulheres, com 2 carretas que fazem exames preventivos, lutando muito a favor da vida. Agora, até novembro, nós vamos ter a inauguração da primeira ala do Hospital Adenora Belo, Hospital de Combate ao Câncer lá em Pinheiro, que é luta da nossa bancada federal, articulada por mim. Temos os conselhos tutelares, quase 80 carros foram entregues, carros e equipamentos para os nossos conselheiros tutelares dos municípios que cuidam das nossas crianças e adolescentes vulneráveis. Enfim, eu tenho me dedicado muito à legislação também, trabalhado muito lá no Senado, sou o autor da lei que endurece o crime de feminicídio, porque o Brasil é um dos países do mundo que mais está matando as nossas mulheres, então nós precisamos ser muito duros e sempre estar lutando por quem sempre cuidou da gente, que claro que são as nossas mulheres. Senador, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Jornal da Difusora, falando ao vivo para todo o Estado, e as suas considerações finais. Eu gostaria de convidar cada filiado, não só do PDT, mas de todos os partidos que estão nessa frente conosco e simpatizantes, para participarem, se organizem, montem suas caravanas do interior e daqui de São Luís para participar da nossa convenção estadual, onde será homologado o nosso nome para a chapa de governador do Estado. Será no dia 29 de julho agora, uma sexta-feira, às 17 horas, no Estádio Municipal Nilzinho Santos, aqui em São Luís. Obrigado, senador. Eu que agradeço e qualquer coisa estamos à disposição. 1h mais 45 minutos, 1h45, a gente continua aqui até as 2h17 da tarde com o Jornal da Difusora. Mas antes de ir para o intervalo, um recado para você, hein?
Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Portanto, agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-272. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Avenida Kennedy 147, na Jordoa. E a Unidade Holandeses fica ali na Avenida dos Holandeses, número 22, no bairro Calhau, aqui na capital. Fiat em São Luís é Fiat Revemar. Depois do intervalo a gente vai ver, vamos saber detalhes aí da entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro agora aqui na capital maranhense, saber como é que foi a passagem dele por Imperatriz em 2 cidades aqui do Maranhão. A gente mostra já e vamos falar também da crise do sistema aquaviário aqui do estado. Há uma nova vistoria prevista para amanhã em relação ao ferry Zé Humberto. A gente vai daqui a pouco trazer mais detalhes para você que nos acompanha aqui, tá bom? Intervalo rápido e a gente volta já. Uma hora mais 49 minutos, já voltamos com o Jornal da Difusora ao vivo para todo o estado. Na bancada hoje, Kate Almeida, John Coutrin e Eduardo Ericeira. O nosso Israel hoje está folgando hoje, né? Hoje a segunda-feira está de volta aqui, o patente. Uma hora mais 50 minutos, 1h50, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Um recado para você, hein? Olha só, você sabia que a BPS é uma empresa que atua no mercado há 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria de qualidade, saúde e segurança no trabalho? É uma empresa especializada em recrutamento, seleção para diversas cidades do Maranhão, mas também do Pará e do Piauí. Conheça um pouco mais da BPSE. Olá, eu sou Daniele Sanches, fundadora e CEO da BPSE, Business Partners Serviços Empresariais. Nós somos uma empresa maranhense, fundada em 2015, para trazer soluções em RH, qualidade e segurança do trabalho. O nosso maior objetivo é não apenas movimentar empresas, mas ser parceiros de negócios. Nossa missão: nós queremos ser os melhores. Por isso, nós desenvolvemos e executamos estratégias para atuar como protagonistas de transformação no negócio, gerando uma troca benéfica, rentável, encantadora, duradoura e exclusiva entre as pessoas envolvidas. Hoje, nós atuamos no Maranhão, Pará e Piauí, com uma equipe com mais de 30 funcionários focados em trazer soluções. Uma hora mais 51 minutos, 1h51, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Olha, a promotora do consumidor Lítia Cavalcante reuniu ontem a imprensa e falou sobre o andamento do inquérito que apura irregularidades na prestação de serviço aquaviário aqui no estado e na licitação feita para o serviço. Durante a coletiva, a promotora ainda revelou perseguições que tem sofrido juntamente com sua família. A promotora iniciou a coletiva com um desabafo. Ela e a família têm sido alvo de ataques, segundo Lítia Cavalcante, pela investigação envolvendo o transporte aquaviário no Maranhão. A promotora disse que o inquérito civil público iria encerrar nesta quarta, dia da coletiva. Mas por conta dos últimos acontecimentos envolvendo os ataques a ela e a sua família e por denúncias que chegaram recentemente ao conhecimento da promotoria, deve dar andamento às investigações e encaminhá-las à Polícia Federal. Isso aqui é outro problema muito maior, muito mais grave e não pode ser e não é investigado pelo Estado, que deve ser investigado pela Polícia Federal. Lítia Cavalcante confirmou que desde o ano passado vem sendo procurada para firmar um termo de ajustamento de conduta envolvendo o transporte de ferry boat, mas que não aceitou a proposta por entender que há irregularidades na prestação do serviço e em licitações que foram firmadas. Que não se trata de ferry boat. Não se trata de serviço de transporte. Até, como falo, até a milhagem foi alterada. Até a milhagem foi alterada. Eu estou sofrendo ameaça. É coisa séria. Vou tirar seu cargo, vou fazer isso, não fale nada, cale a boca. É desse jeito. Sobre possíveis motivações políticas envolvendo a problemática do transporte aquaviário, Lítia rebateu. Mas tudo isso foi colocado porque não é sobre ferry. Não é sobre população. A Baixada, não tem ninguém para falar sobre a Baixada, gente.
Para esta quinta-feira está prevista uma nova reunião na sede da Capitania dos Portos para debater a situação do José Humberto. No outro dia, na sexta-feira, está prevista uma nova vistoria na embarcação. 1h mais 53 minutos, 1h53 minutos. A gente vai ver se tem condições de mostrar um trechinho da entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao vivo? Estamos ao vivo, vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro agora no aeroporto aqui de São Luís. Fonte alternativa de energia. E não temos muita fonte assim, o pessoal foi em cima do diesel. Subiu de preço no mundo todo. No Brasil, de imediato, há 5 meses, eu zerei o posto de diesel. Assim como o ano passado, desde o início, eu zerei também o posto de gás de cozinha. E depois, agora, trabalhando em conjunto com a Câmara e com o Senado, nós tivemos um teto do ICMS e zeramos os impostos federais dos demais combustíveis. E a redução, em média, chega próxima a R$2 por litro de gasolina, por exemplo. Infelizmente, parece que o Maranhão aqui é um estado que não entrou em vigor ainda, né? E é o estado mais pobre do Brasil. Lamento a ele. Vamos tomar providência, portanto, que é uma lei federal que tem que ser cumprida. Os demais estados estão cumprindo. Bem, então isso há um alívio, com toda certeza. Eles querem até uma deflação do próximo mês. Cai no 12%, vai cair a inflação no Brasil. Espero que isso aconteça. Ajuda, obviamente, no preço de quase tudo. Por incrível que pareça, o que mais pressiona a inflação é a gasolina e não o diesel. Então, espero que isso venha acontecer aqui no Maranhão, nos demais estados, e a deflação, né? A diminuição da inflação se faça presente para o bem de todo mundo. Estamos em guerra. A sua muitas vezes fala, trocou 4 presidentes da Petrobras. Não tem problema. O presidente tem que entender que tem Petrobras em tempo de paz e em tempo de guerra. Eu não quero interferir, nem vou interferir. Mas a legislação permite ao presidente diminuir sua margem de lucro. E é uma das empresas mais lucrativas do mundo. Queremos lucro sim, mas as demais petrolistas diminuem o valor do seu produto. Os governadores entraram na cota de sacrifício, o governo federal está voltando a Petrobras agora diminuir. Ontem eu estava vendo que o preço do Brent tinha caído abaixo dos $100. Eu não sei se continua um momento da Petrobras, de acordo com a legislação dele, diminuir o preço dos derivados lá na refinaria. Mas com relação à ajuda desse programa de emergência, vai chegar lá na dia primeiro agora, a questão do Auxílio Brasil, o Bolsa Família ele média R$190 até novembro do ano passado. Passou para 400 e agora passa para 600. A Caixa Econômica, o Ministério da Cidadania, todo mundo está ligado, vai ser pago a partir agora, no início do mês que vem. Por isso chega imediatamente na ponta da linha para os mais necessitados. O Maranhão, o estado, proporcionalmente, tem mais gente que recebe auxílio no Brasil. E passaram a receber a partir de agora. Isso é bom. Para a pessoa que recebe, deixa claro, 2/3 são mulheres. Tá? E isso ajuda também a aumentar a economia do município e do estado, que dificilmente esse recurso vai para a cadeia de poupança. Geralmente é usado na necessidade básica dessas pessoas na ponta da linha. Presidente, o Maranhão é o estado mais pobre. Coletiva ao vivo, aqui você acompanhando com o presidente Jair Bolsonaro nesse instante, no Aeroporto Internacional aqui da capital maranhense, falando sobre a questão do ICMS, fez inclusive uma crítica aí, né, mais uma vez, em relação ao estado do Maranhão, sendo o estado mais pobre da federação, mas demorou em relação ao ICMS, foi sancionado ontem pelo governador Carlos Brandão, falou sobre o auxílio emergencial também, relacionado ao valor do auxílio emergencial. A gente daqui a pouquinho vai fazer aquela virada de rede, vamos com Imperatriz e Caxias, vão seguir com a sua programação normal. A gente vai tentar ver se a gente consegue mais um trechinho da entrevista do presidente, para daqui a pouco a gente retomar, então, com mais calma, a discussão sobre a crise aquaviária, já que a gente tem um outro trecho grave, sério, de uma denúncia feita ontem pela promotora Lídia Cavalcante em relação à situação aí da crise dos ferries. A gente vai precisar tratar desse assunto com mais calma. Depois do intervalo, a gente faz o convite para você continuar com a gente, com a participação, claro, dos nossos comentaristas também. Vamos tentar ouvir mais um trechinho da entrevista do presidente Jair Bolsonaro. A difusora está ao vivo lá no aeroporto Hugo da Cunha Machado nesse instante. Vamos ouvir mais uma vez. Você falou que é um dos estados mais pobres, né? É um dos povos, do povo mais pobre, é um estado riquíssimo. Agora, por quem administrar? O Partido Comunista. O comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Basta você ver o regime implementado na Venezuela, para onde está indo a nossa Argentina, para onde está indo o Chile, país reconhecido na economia, e
onde irá a Colômbia com esse presidente agora eleito lá, que é um guerrilheiro do M19. Presidente, eu queria que o senhor falasse sobre essa caminhada aqui no Estado, sempre com o apoio do senador Roberto Rocha e também de projetos que tem, né, exatamente por emendas destinadas aqui ao Maranhão. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua visita nesse momento. Olha, a caminhada por aqui, a recepção foi excepcional para mim, graças a Deus, em qualquer outro local do Brasil. Não existe reduto desse daquele candidato, desse daquele partido. Eu entendo que há um reconhecimento da população, não somente na questão da economia, que eles entendem que o mundo todo sofreu com isso, e o Brasil é o primeiro ou segundo país que está saindo em ver dessa crise. E outra pauta muito importante, que algumas pessoas não dão valor, mas a população está antenada, chama-se pauta conservadora. O povo quer liberdade, acima de tudo, entende que tem algumas pessoas no Brasil, algumas autoridades, que querem roubar essa liberdade dele. Essa população viu durante a pandemia os cristãos, né, evangélicos, católicos, as suas igrejas sendo fechadas. Eles não querem isso. Nunca, jamais, em tempo algum, se fechou uma igreja. Nem em guerra se fechou a igreja. Em alguns estados, isso foi visto. E, obviamente, a população cristã que está do nosso lado são contra a ideologia de gênero. Ninguém quer que seu filho seja levado a se interessar por sexo a partir de 6 anos de idade. Essa população é contra a liberação das drogas. Ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro falando nesse instante aqui na Difusora para todo o Maranhão, nessa entrevista coletiva que está acontecendo agora. Mais detalhes você tem do Jornal da Difusora, segunda edição, no nosso portal Difusora On, daqui a pouco também. Amanhã a gente repercute, claro, esse último dia de visita do presidente aqui ao estado do Maranhão, aqui do nosso Jornal da Difusora, tá bom? Os impactos políticos, inclusive, dessa visita. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. Antes de ir para o intervalo, a gente continua discutindo a questão da crise aquaviária aqui no estado. A gente separou um outro trecho da promotora Lítia Cavalcante dessa entrevista coletiva longa, que ela começou com uma espécie de desabafo, inclusive, até pelo momento que está vivendo a promotora. Mas a gente separou um outro trecho aqui que ela faz denúncias gravíssimas. São os dois aspectos também relevantes dessa entrevista coletiva que a gente separou para você. Vamos conferir, então. Até a milhagem para fugir da fiscalização da ANTAC, da travessia, que deveria ser fiscalizada não por agência estadual, ela não está correta. Há indícios, inclusive, de que ela foi, de algum modo, alterada para que ela ficasse dentro do limite de 12 mil milhas náuticas, e não acima de 12. Ela tem 11 mil milhas, na verdade, ela é de 13,5. Para quê? Para não ser fiscalizada pelo governo federal, exatamente para ficar tudo aqui. Gente, isso é muito, muito grave. Então, o que eu quero dizer para vocês, tem um relatório aqui dizendo que o Araiose, cujo motor foi batido durante toda essa situação de intervenção, que a gente só... É surreal o que aconteceu, ele ia pegar fogo, ele ia explodir junto com a população, dentro. Eu estou com os vídeos, eu tenho um laudo pegando fogo. O motor pegando fogo e a população em cima sem saber de nada. Que situação grave é essa, né? A gente vai continuar acompanhando essa situação, porque a denúncia é extremamente grave, Kate Almeida. Adalberto, a gente fica se perguntando qual realmente é a importância que a população tem, o cidadão. A gente não está falando aqui, gente, de um problema envolvendo essa embarcação velha, que é a José Humberto. A gente está falando de um problema que é histórico, que é exatamente o serviço aquaviário no Maranhão. Veja, a doutora Lítia Cavalcante, que já atua, é bom que se diga, ela não começou a atuar nesse escândalo envolvendo o José Humberto, não. Já tem 11 anos que essa promotora, de forma solitária, atua nesse trabalho de fiscalização. E eu digo e repito e vou falar quantas vezes tiver que ser dito, né? Não era somente a promotora que deveria atuar, mas ela é solitária e agora sofre perseguição. Veja que existe hoje um inquérito que apura todas essas irregularidades. E nós que somos cidadãos, você que está na ponta, eu que sou jornalista, que estamos na busca dessa investigação juntamente com a própria Lítia Cavalcante, que hoje é a única voz que a gente tem efetiva para falar sobre o assunto, nós não sabemos 1/3 do que se passa em tudo isso. Quer dizer, existe um esforço continuado
por parte do governo para abafar um escândalo, mas o principal, sabe o que é, gente? São as vidas. Se quer abafar um escândalo de uma falta de um serviço que não existe, mas é pago, né? É pago. Mas o que está em jogo são vidas, como ela própria disse, em cima de uma embarcação sem a menor condição. Veja, não é uma embarcação que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do serviço como um todo. Agora veio à tona mais uma que pegou fogo. E as pessoas que estavam lá sem saber que isso estava acontecendo. É um absurdo o que está acontecendo. E volto a dizer, me solidarizo. Inclusive hoje, Adalberto, o desdobramento disso foi perceber o deputado Iglesio também fazendo fortes, né, denúncias aí contra ela, que ela própria já disse, inclusive, que vai ter que ser apurada, ele vai ter que provar. Mas eu vejo que em toda essa cena, você não vê, por exemplo, os parlamentares se levantando, boa parte deles, que deveriam fiscalizar também nessa direção da importância com a vida do cidadão. Você vê motivações políticas, mas a questão da segurança, que é salvaguardar a vida das pessoas, isso aí parece que não tem assim, nenhuma importância na atualidade, é o que a gente vê, né, todos os dias. A gente vai continuar falando sobre o assunto aqui, claro, né? Inclusive, amanhã está prevista uma nova vistoria no Ferre Zé Humberto. Amanhã a gente volta ao tema, inclusive, dando mais espaço aqui para o Eduardo, para o John também falar, para poder a gente equilibrar, porque a gente realmente hoje está em cima da hora. São 2 horas mais 4 minutos, 2h04. Recado para você, hein? Você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a hora, porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. A área de lazer é completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama então no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Ou então você aponta a câmera agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, viu? E aí você fala imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o melhor lugar, o empreendimento Franelli Tenda. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora e a gente volta trazendo muito mais para você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos falar mais detalhadamente da passagem do presidente Jair Bolsonaro por aqui, inclusive em Imperatriz. A gente fala sobre o assunto já depois do intervalo. Instantinho só. Duas horas mais 9 minutos, ao vivo, estamos aqui com o Jornal da Difusora nesta quinta-feira e vamos juntos até as 2h18, hein? Na bancada você viu aí John Coutrin, Kate Almeida e o nosso Eduardo Ericeira também, dando um tchauzinho aí para quem? Ah, tá imitando. Vamos lá, 2h09, vamos embora que o tempo hoje está corrido demais. Atenção, hein? Olha só, gente, chegou o que promete ser o maior festival do Norte e Nordeste no segmento de cachaça, hein? O Festival Maranhense de Cachaça será realizado no Multicenter Negócios e Eventos e serão 3 dias de muita troca de conhecimento, exposição dos mais variados tipos e marcas de cachaças com produção local. Você vai poder acompanhar o festival de cachaça aqui no Sistema Difusora de Comunicação, hein? É isso aí, cada detalhe vai com certeza atrair você, nós vamos levar cada detalhe desse evento para dentro da sua casa com transmissão ao vivo, hein? Durante os dias do evento e cobertura completa da Rádio Difusora FM, Portal Difusora ON e nossas redes sociais. O Festival Maranhense de Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Cindy Bebidas Maranhão, com a realização do Sistema Difusora, apoio do Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, FIEMA, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. A gente vai ver agora como é que foi a passagem do presidente Jair Bolsonaro, ele que está deixando daqui a pouco aqui o estado do Maranhão. A gente vai conferir como é que foi a passagem do presidente pela segunda maior cidade do estado, no caso Imperatriz. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto Prefeito Renato Moreira por volta das 14h30. Ele foi recebido pelo prefeito Assis Ramos e outros representantes do meio político. Em seguida, discursou em um espaço reservado. Eu já tinha zerado o imposto federal do óleo diesel lá atrás. Estamos agora em negociação com a Rússia, assim como eu negociei fertilizantes, estamos negociando o fornecimento de diesel mais barato para nós. Nós somos autossuficientes em petróleo e também exportamos, mas não somos em refino. Lá atrás, um outro presidente começou a fazer 3 refinarias, gastou mais de 90 bilhões de reais e não concluiu nenhuma. Por isso nós sofremos ainda com o preço de alguns combustíveis no Brasil. Além de Assis Ramos, prefeitos de outros municípios participaram da recepção ao presidente Bolsonaro. Mais de 5 mil municípios e ele escolheu Imperatriz pela segunda vez para vir
é muito bom, porque ele vê a realidade do nossa cidade, vê a realidade do nosso estado. Esperança, na verdade, o que se traduz hoje, a chegada de Bolsonaro no Maranhão, em especial na região Tocantina, em Imperatriz, é o significado de que nem tudo está perdido, que há uma esperança para o nosso estado e o nosso Brasil está no caminho certo. Nós temos muito ganho com o governo, principalmente agora, estamos aprovando nesse momento o Auxílio Brasil, que sai de R$ 400 para R$ 600. Mais de 1 milhão de maranhenses serão beneficiados. E hoje, Imperatriz recebe o presidente Bolsonaro, o Maranhão recebe o primeiro estado a ser visitado após a aprovação do Auxílio Brasil de R$ 600, votado hoje na Câmara dos Deputados. Na entrada no aeroporto, muitas pessoas aguardavam a passagem do presidente. Daqui do aeroporto, o presidente Bolsonaro seguiu em motociata pela Avenida Moacir Espósito Ribeiro. Vários motociclistas e motoqueiros acompanharam o presidente. Obrigado pelo apoio e pela consideração. Não tem preço ser recebido dessa forma em qualquer lugar do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro também participou lá em Imperatriz de um evento religioso na cidade. A solenidade de abertura da Assembleia Geral da Convenção das Assembleias de Deus do Sul do Estado do Maranhão, Comadésima, durou cerca de 2 horas e 30 minutos. O presidente Jair Messias Bolsonaro foi o convidado especial. O evento no Templo Central teve a presença de outros convidados do meio político, como o prefeito Assis Ramos, o senador Roberto Rocha e deputados. A vinda do presidente ao Templo Central da Assembleia de Deus foi para receber a comenda Pastor Luiz de França Moreira. É a mais alta homenagem da instituição, distribuída ao longo de 19 anos para apenas 10 pessoas em todo o país. A honraria foi entregue pelo presidente da Comadésima, pastor José Cavalcante. Depois de receber, Jair Bolsonaro usou o discurso para agradecer a homenagem, falar sobre o governo, família, destacar a bancada evangélica na Câmara dos Deputados e falar sobre a trajetória na política. Feliz e honrado por estar aqui. Estou entre aqueles que têm Deus no coração. Somos 90% de cristãos em nosso Brasil. Uma democracia, um país pujante, onde o seu povo tem fé, acredita e, mais do que tudo, tem liberdade de crença. Era um sonho nosso termos a presença do presidente da República em uma de nossas AGOs. Há 19 anos que a gente criou essa honraria que é a comenda Pastor Luiz de França Moreira e agora deu certo. 2 horas mais 14 minutos. Você está procurando venda, aluguel, assistência para computadores e equipamentos para você ou para sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática. E com uma grande variedade em produtos e assistência técnica especializada, na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. Os preços cabem no seu bolso. Compre pelo site ou receba em casa. Frete grátis para toda a ilha. Toda a ilha. Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zayo Informática fica na rua 9, quadra 14, número 49, Quatrac 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Confere aí, está chegando Jéssica Lima e o Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Afonso Cunha vem realizando ações com foco na alimentação saudável, desenvolvidas através do Programa Saúde na Escola, o PSE. Dessa vez, as atividades foram desenvolvidas na Escola do Povoado Vereda e também na Escola Antônio Pinto, que fica na sede. As atividades integraram a educação pró-selo Unicef, com foco em uma alimentação saudável, a correta lavagem das mãos e muito mais. Um compromisso firmado na gestão do prefeito Arquimedes Bacelar. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. A Assembleia Legislativa do Estado entrou em recesso. As atividades parlamentares voltam apenas no mês de agosto. As informações com Ciro Mineiro. Nesta quinta-feira deveria ter acontecido a última sessão plenária
antes do recesso parlamentar. Os trabalhos foram abertos, mas em seguida foram encerrados exatamente por conta da falta de quórum. Eu estou aqui ao lado do deputado César Pires, um dos poucos parlamentares presentes nesta quinta-feira aqui na Casa Legislativa. Deputado, nessa última semana, a discussão aqui na Assembleia Legislativa girou em torno, né, do projeto de lei que visava exatamente a redução do ICMS. Ontem esse projeto foi aprovado aqui pelos parlamentares, imediatamente encaminhado para o governo do Maranhão, que ainda no decorrer do dia de ontem, quarta-feira, sancionou essa lei. De que maneira que o senhor avalia nessa redução do ICMS aqui no estado, já que muitas pessoas, muitos consumidores estão se perguntando que, na verdade, haverá uma redução no valor da gasolina, mas, por exemplo, essa redução não vai incidir sobre o valor cobrado, tanto do etanol como do diesel, por exemplo? Pois é, preciso de duas coisinhas. Primeiro, em relação à sessão. Eu presidi essa última sessão. A questão da liturgia e regimentalmente tínhamos que ter 6 parlamentares, só tínhamos 5. Em função de termos 5, eu encerrei a sessão, que hoje é a última sessão. Em relação à situação da redução do ICMS, anteriormente nós pagávamos 28,5% mais 2% por Fumacop. Alguns produtos, aí sofreu uma redução para 18% e foi tirado os 2% do Fumacop. A preocupação é onde o governo vai buscar dinheiro para poder pagar os restaurantes populares, considerando que eram esses 2% que o governo tirava para poder pagar os restaurantes. Veja bem, o Fumacop é de combate à pobreza. Eu sempre disse que restaurante não combate pobreza. Tanto é que o Maranhão agravou nos últimos anos, nos últimos tempos, mesmo aumentando a quantidade de restaurantes. O governo elogia o restaurante porque não teve capacidade de apresentar soluções alternativas para combater a pobreza, a desigualdade social e a ausência de emprego e renda. É fato. Em relação a esses outros, gás de cozinha, etanol, é porque eles já estavam com uma alíquota abaixo de 18%, portanto não havia necessidade deles... eu digo para você, apresentar no projeto de lei, porque já estava abaixo, contemplado em relação a essa situação. De qualquer ordem, o governo vai reduzir 10% de investimento no campo da saúde, no campo da infraestrutura, no campo da educação, de onde vai buscar alternativa para a superação desse problema, faltando pouco tempo para a eleição, é que o governador deve responder essas inquietações de toda a sociedade. Obrigado, deputado, pelas informações e pela participação aqui com a gente. Vale destacar que os trabalhos legislativos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão serão retomados no mês de agosto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ciro. Para encerrar, quero lembrar você que o Sistema Difusora preparou uma programação especial que tem início dia 25, hein? É uma programação repleta de atrações, diversidade, é verão, Difusora chegando. Tenho certeza que você vai gostar. Fica ligadinho com a gente, viu? Um oferecimento da Uninasal. Sol, praia, piscina e muita diversão. Sinônimos de pura alegria para quem tanto esperou o período de férias. E junto com as férias chegou o Verão Difusora, um programa especial para enaltecer ainda mais as belezas naturais, pontos turísticos e formas de se divertir no Maranhão. Dos dias 25 a 29 de julho, aqui na TV Difusora. Oferecimento Uninasal. Para você, uma ótima tarde. Amanhã a gente volta 1h15 com Kate Almeida, com Eduardo Ericeira, com o John Coutrin também amanhã. 1h15, o nosso encontro marcado com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, viu? Fique ligado, hoje à noite tem o Jornal da Difusora, segunda edição, não perca.